Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso módulo sobre matrizes. Na aula de hoje veremos a noção de matriz. A nossa referência principal é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 4. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as eventuais citações e notas, como sempre, estarão todas na descrição do vídeo. Para entendermos o que é uma matriz, podemos pensar em uma tabela M constituída por números reais distribuídos em M linhas e N colunas, que é uma matriz M por N, tal que M e N sejam números naturais e não nulos, ou seja, sejam números pertencentes ao conjunto dos números naturais, com exceção do número 0. Só lembrando que o conjunto dos números naturais é formado pelos elementos. O símbolo do conjunto dos números naturais é um N, com traçado duplo, que é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o conjunto dos números naturais não nulos, representado pelo N dos números naturais, seguido do asterisco, é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Só exclui o número 0 aí do conjunto dos números naturais. Estudamos isso lá no nosso curso sobre conjuntos numéricos. Bom, então vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos uma matriz 2 por 3, ou seja, com 2 linhas e 3 colunas. A primeira linha é formada pelos elementos 3, 5 e menos 1, enquanto a primeira coluna é formada pelos elementos 3 e 0. No segundo exemplo, temos uma matriz 3 por 2, ou seja, com 3 linhas e 2 colunas. A segunda linha dessa matriz é formada pelos elementos 3 sobre 7 e 2, enquanto a segunda coluna é formada pelos elementos menos 3, 2 e 1. No terceiro exemplo, temos uma matriz 1 por 4, ou seja, com uma linha e 4 colunas. Já no quarto exemplo, temos uma matriz com 3 linhas e uma coluna, ou seja, com M igual a 3 e N igual a 1. No sexto exemplo, temos uma matriz 1 por 1, com uma linha e uma coluna. É importante destacar que uma matriz sempre é representada por uma letra maiúscula. Além disso, considerando uma matriz qualquer M, representamos os elementos da matriz por A, índice e J. O índice I diz respeito à linha, enquanto o índice J diz respeito à coluna na qual o elemento pertence. Nas matrizes, as linhas são enumeradas de cima para baixo, de 1 a M, e as colunas da esquerda para a direita, de 1 a N. Além disso, temos as 3 principais formas de representação das matrizes, como mostra a imagem, sendo a primeira forma a mais utilizada, mas é importante conhecer as demais formas de representação. Além disso, existem outras formas de indicar uma matriz, como, por exemplo, uma matriz M com M linhas e N colunas também pode ser indicada por M maiúsculo igual a, entre parênteses, A, índice e J, sendo I pertencente ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e assim por diante até M, e J pertencente ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e assim por diante até N. Outra forma de representar isso é como o M maiúsculo representando a matriz, que é igual a, entre parênteses, A, índice e J, M por N. E camaradas, com isso encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida que porventura tenha ficado, fiquem à vontade para perguntar, que vamos tentar responder o mais rápido possível. Então é isso, bons estudos e até a próxima.